Olá, boa noite, tudo bem? Oi Ju, boa noite, tudo bem? Você é a primeira, já tem 4 pessoas online. Margarete, já tem 6. Eu vou explicar para vocês a dificuldade. Eu estou estreando uma câmera nova hoje. Ela não é nova, na verdade. Ela é antiga e eu tive que reconfigurar ela para o Windows 10. Boa noite, Fabiola. Então eu tô tendo que até usar um abajur, porque eu fico muito escuro, né? Eu pus um abajur aqui na minha frente para ver se a minha imagem melhora, porque tava minha luz de cima não adiantou nada. Boa noite, Neide. Tudo bem? Hoje eu vou poder interagir mais. Eu descobri que eu posso fazer até 4 horas, ou eu acho que até 4 ou 8 horas de live, mas vocês vão me aguentar só um pouquinho, só uns 40 minutos. Tá muito bom, né? Mas assim, eu não preciso ficar naquela correria daquele dia que eu fiquei. Tem um porém, eu não posso usar o microfone. Então a minha voz eu vou ter que falar mais alto para ouvir. A câmera não é boa qualidade, então tem alguns problemas. Mas demais assim, eu acho que conta muito a boa vontade, sabe? Eu mudei o ambiente, eu não estou falando da sala, eu estou falando do meu quarto, do quarto onde fica meu computador. E nós vamos. A Silvia também entrou agora. Silvia, boa noite. O Fernando, dá um abraço para ele também. O Fernando está assistindo. O Fernando da Silvia, eu não sei, mas o Fernando da Margarete está assistindo. É, eu tenho 10, 12 pessoas, então tá. Eu não sei, eu tendo mais tranquilidade, já tenho 3 minutos de vídeo, mas assim, eu espero que corra tudo bem, sabe? Eu vou tentar interagir mais. Eu li hoje sobre lives, né? Você tem que procurar interagir para as pessoas assistirem mais, essas coisas que eu não estou acostumado, né? Durante o dia todo eu tentei fazer um microfone, usando o meu microfone, 2 microfones aqui, ó. E eu não consegui não. Então eu preciso de um técnico para me ensinar a usar o microfone. De todas as maneiras que eu tentei, eu não consegui colocar esse microfone para falar aqui, para melhorar minha voz, eu não precisar falar alto. Mas a gente vai falar do mesmo jeito. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. E eu queria pedir desculpa porque foi em cima da hora. Eu acordei hoje de manhã e veio assim na minha cabeça que eu precisava falar sobre a parábola do semeador e tinha que ser hoje. Aí eu pensei assim, eu não vou falar isso não. Mas essa ideia foi tão apertando na minha cabeça, tão apertando na minha cabeça, que eu na verdade, falei, então vai na intuição de falar hoje sobre essa parábola do semeador. É um assunto, ela não é tão simples assim, eu vou tentar explicar ela mais em pormenores, né? Vou dar exemplos, vou fazer uma leitura legal, espero que vocês possam aproveitar.
sabe? Quase que eu deleto o vídeo. Quase que eu deleto o vídeo. Eu não sei apertar tanto botãozinho aqui, não. Então, vamos falar sobre a parábola. Tem 16 pessoas, eu não acredito que vai entrar, porque foi muito em cima da hora, né? Mas nós vamos falar falando sobre parábola. O que significa parábola? E eu queria começar falando de uma passagem do Evangelho que teve que nós já conhecemos bastante, que é quando Jesus encontra Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus à noite, escondido, né? E conversa com Jesus. E ele fala aqui a respeito ele fala assim: antes de mais nada, Nicodemos era um líder entre os judeus, né? E ele veio conversar com Jesus uma noite e lhe disse: né, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus como um doutor para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse do seu lado. Eu tenho empregado toda a minha existência em interpretar a lei, mas eu desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deves lançar a mão para conhecer o reino de Deus. Se vocês forem na Bíblia, no Evangelho, não vai ter essa passagem escrita desse jeito. Essa passagem está no livro Boa Nova, do irmão X, e essa pergunta foi respondida imediatamente por Jesus desse jeito. Em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí começa um diálogo entre eles. Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Quer dizer, como um homem pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Essa pergunta até hoje, né, muita gente faz. Aí Jesus responde: em verdade, vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Aí Nicodemos responde assim: mas como pode isso acontecer? E Jesus responde: és mestre em Israel e ignora essas coisas? Hoje, né, nós podemos dizer do vento assim. Vamos imaginar a mulher está grávida. Você sabe o espírito que vai nascer? De onde que ele vem? Você sabe se ele é um espírito bom? Se ele é um espírito atrasado? De onde que ele vem? Ele é da sua família espiritual mais antiga ou não é? Para onde que ele vai depois que ele morre? Ele vai pro umbral? Ele vai para uma cidade boa? Ele vai para onde? Então, Jesus, quando dizia é igual o vento, que você não sabe de onde que ele vem e nem para onde que ele vai, né? Hoje a gente pode interpretar esse símbolo do vento como os momentos antes, você não sabe de onde que o vento vem e nem para onde que o vento vai, porque o vento só passa. E nós passamos aqui no planeta Terra. Então, Jesus usou a simbologia do vento, da água e do Espírito para explicar para Nicodemos, que era o mestre, o que estava acontecendo. E mesmo assim, Nicodemos não conseguiu entender essa situação. Como que pode acontecer? Né? Existe um escritor francês, né, da época de Allan Kardec, não antes de Allan Kardec, eu acho, Victor Hugo, né, eu acho que é da época do Allan Kardec, desculpa, que ele diz assim, uma frase, né? Atrás do berço tem um ontem. Atrás do túmulo, um amanhã. Ele já era espírito na época. Né? Então, quer dizer, todos nós, se nós olharmos uma criança que está nascendo, ela tem um ontem. Alguém que está desencarnando, ela vai ter um amanhã. A vida continua. Então, normalmente, a gente já sabe isso.
Isso então quer dizer que, o que Jesus fez para conversar com Nicodemos? Ele conversou através de símbolos. Mas a gente vai ver um diálogo aqui de Jesus com Emmanuel, Públio Lentulus. E olha a forma de Jesus conversar com Públio Lentulus. Senador, por que me procura? Seria melhor que me procurasse publicamente e de dia. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso. Jesus foi muito direto, chamou Emmanuel, né, Públio Lentulus, de superficial e orgulhoso. Hoje é um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitar agora ou daqui a alguns milênios. E ainda disse a ele, não cura tua filha porque você veio aqui. Curo porque tua mulher é mulher de fé, ela merece, você não. Então Jesus, ele disse, né, com muita propriedade aquilo que Públio Lentulus precisava ouvir. Ele não usou de nenhum tipo de símbolo, ele não usou nenhum recurso, não. Ele precisou ser direto com aquele cara que vinha a ele com o interesse de curar a filha dele, mas na verdade desprezava Jesus. Né? Ele só estava de olho na filha dele. Assim como Jesus também disse diretamente aos saduceus, aos fariseus, ele chamava os fariseus e os saduceus de raça de víboras, hipócritas. Então, Jesus, ele não dizia nenhum tipo de parábola e nem de símbolo. Ele detestava, né, acredito eu, ele não gostava de hipocrisia. E os fariseus eram hipócritas. Então Jesus disse a eles claramente, vocês são hipócritas. Então, o que é parábola? Respondendo já no início a pergunta que eu fiz. Parábola é um recurso linguístico. Tem hora que você fala diretamente como pessoa, tem hora que você usa parábolas. Você usa fábulas, você usa contos, para chegar a um ponto. Né? A matemática tem um significado legal nisso. Né? A gente pode perguntar aqui, assim, tipo, qual é a menor distância entre dois pontos? Se eu tivesse lá no núcleo, né, agora, né, eu tinha certeza que eu ia falar assim, quem vai responder essa? Né? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, Jesus tinha pessoas a quem ele podia dizer reta a verdade. Mas Jesus também tinha que dizer por parábola. O que é parábola? Parábola na matemática é a curva, né? Quem já fez gráfico, né, da matemática, sabe? Parábola é uma curva. Então, se você tem um ponto aqui e você quer chegar numa ideia aqui, você usa ou reta ou parábola. Vai chegar no mesmo ponto, mas vai exercer essa parábola, que é você falar de uma forma mais leve, mais simbólica. É a mesma coisa que você diria de outro jeito. Eu aprendi, achei muito legal. Né? Parábolas, fábulas, provérbios falam de forma indireta o que poderia ser falado de forma direta, mas que poderia se perder no tempo. Com o uso da parábola, ele faz ou leva o espírito a pensar, independente da época e do lugar. Em qualquer momento trará seus ensinamentos, um processo evolutivo que poderá durar anos ou séculos, ou, né, como a gente estuda hoje, passados 2000 anos, a gente estuda ainda as parábolas de Jesus, e cada vez que a gente vai evoluindo, mais elas têm um significado. Quanto mais a gente vai evoluindo na parábola, né, mais ela vai evoluindo. Eu não estava passando aqui não, entrou Jandira, Pati, Carol, Carla Moser, Madá, Sandra, Patrícia Marçal, Kátia, Silvia, né?
Louvada seja a luz. Eu não sei como é que faz rolar isso aqui, não. Eu estou apanhando, viu, gente? Então, eu estou numa luz artificial aqui. Eu já te falado isso no início. Então, se estiver saindo a contento, ou se não estiver saindo tão a contento assim, vocês me desculpem, tá bom? Então, eu estava falando então sobre parábola, né? Eu vou rolando de vez em quando aí. Marcel também, boa noite. Eu vou estendendo o assunto. E qualquer coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou não entender direito, pede, né? Para eu responder. Carlos, boa noite também. Eu vou ler agora o assunto da noite. E esse assunto eu vou ler mesmo, porque é a parábola do semeador, tá? Eu estou aqui com o livro e vou, né, ler. E se vocês quiserem acompanhar, está no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou, e todo o povo estando na margem, e ele lhe disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvido para ouvir. Aí continua, né? Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebeu a semente aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa é aquele que escuta a palavra e presta atenção e dá fruto, e rende 100, 60 ou 30 por um. Jesus explicou essa parábola para os apóstolos. Mas eu quero, antes de mostrar, falar com vocês uma coisa que eu descobri. É o seguinte: na época de Jesus, se plantava de forma diferente do que é na nossa época. Na época de Jesus, o que eles faziam? Eles pegavam a semente, jogavam na terra aleatoriamente e depois eles iam arar a terra. Então eles separavam um terreno e jogavam a semente. Não é igual hoje. Hoje, primeiro você ara o terreno para depois jogar a semente no terreno arado. Naquela época, não, você semeava. Então, alguém pode perguntar, como é que pode, né? É muito desperdício. Jesus, o semeador saía e jogava a semente para tudo quanto é lado. Né? E a verdade é que na época era assim que era plantado. Jogava a semente para tudo quanto é lado e depois passava-se o arado. E depois do arado, a semente que vingasse era boa. A que não vingasse não era boa. E hoje já é o contrário. Né? Você já separa a semente. Então, por exemplo, muitos dizem, né,
Tipo assim, eu não vou falar com aquela pessoa, não. Mas falar com aquela pessoa sobre o evangelho é perda de tempo. Mas aqui, na parábola do semeador, Jesus, o semeador, que eu vou considerar como Jesus aqui, só por exemplo, ele saía, espalhava a semente, não importando quem ia receber a semente. E os frutos, né? Os frutos, ele deixava para o tempo. Então tá. Compreenderam? Eu acho que dá para compreender aí, né? É uma forma diferente. E nós costumamos interpretar a parábola do semeador por um aspecto do solo, do coração. O coração é o solo, o semeador é Jesus e a semente é o evangelho. Foi assim que eu aprendi na minha vida. Diogo, tudo bem, né? Então, eu aprendi assim, né? Só que nós temos nessa parábola do semeador 3 aspectos muito importantes. Nós temos, nós temos que olhar a parábola do semeador por 3 aspectos. Aspecto do semeador, o aspecto da semente e o aspecto do solo. Por quê? Porque você não tem unicamente o solo, você tem a semente que está sendo plantada. E você tem quem está plantando. Se você ler, né, na parábola, ele diz assim, que uma parte da semente foi plantada no solo e os espinheiros vieram e sufocaram. Espera aí, alguém plantou espinheiro. Espinheiro é planta. Então, alguém colocou a semente do espinheiro sufocando. Então, não existe só a semente boa. Né? Jesus conta uma parábola, né, que diz assim, e o dono plantou trigo, e veio alguém e semeou joio. Então tem sempre alguém semeando alguma coisa, e nem sempre alguém que semeia coisa boa. E nem sempre o que nasce só trigo. Nasce também erva daninha. Então nós temos um aspecto geral da parábola do semeador olhado por 3 aspectos. O aspecto da semente que está sendo lançada, de quem está semeando, e o solo, o terreno que tá recebendo a semente. Sobre o aspecto do solo, que está falando na parábola, né? Se a gente for pensar direitinho o que está acontecendo, sobre o aspecto do solo, até hoje há corações completamente impermeáveis a qualquer dos ensinamentos de Jesus. Como terra pisada. Vocês já olharam, vocês já passaram num caminho onde tem terra pisada? Terra pisada é assim, terra que todo mundo caminha, né? Se você plantar uma semente ali não nasce nada não, porque a terra é tão dura que nem penetra. É terra pisada. Há corações ainda de terra pisada nesse mundo. Então aquilo ali é semente para passarinho comer mesmo, né? Daí os pássaros comeram, né? No segundo e no terceiro terrenos, não, já tem terra. Então, ele distingue, eu acho que a maioria de nós na humanidade, ela está, como é que fala? Está vinculada a esse terreno, né? Esse terreno de solo raso, né? Que dá uma raiz, mas a raiz é curta, né? Ele ouve, mas logo se desinteressa, porque as preocupações do dia a dia tomam mais importância. Então, a semente que foi plantada tem raiz curta, ele logo esquece e vai embora. Né? O outro terreno não, ele já tem raiz. Só que foi plantado espinheiro também. E na hora dele começar a pensar as coisas, ele permite que o espinheiro tome conta do lugar onde a semente tinha que plantar. Então a semente vai nascendo, a planta nasce, mas vem o espinheiro e sufoca a planta. São coisas do mundo atual. Né? Tem muita gente que tem realmente o conhecimento, tem muita gente que tem a ideia perfeita do que é, né, que está acontecendo e o que é que ele pode fazer, o que ele deve fazer,
Mas ele não faz. Por quê? Porque está preocupado, às vezes, com tudo ao seu redor, menos na prática do Evangelho. Eu pus o dedo aqui para ver se era da minha porta ou era ou era da tela do vídeo. Então, por último, no caso do solo, né, nós temos aqueles que já estão recebendo a semente, só que rendem alguns 100, outros 60 e outros 30. Quem já ouviu essa parábola já ouviu que tem algumas pessoas que já têm um terreno legal, mas que rendem 30%. Poderiam render 100%. Mas por que não rendem 100% e só rendem 30%? Tem aquele que rende 60%. Poderiam render 100%, mas só rende 60%. E tem aquele que rende 100%. E nós já nos perguntamos por que acontece isso? Por que alguém que poderia render 100 só rende 30? Por que alguém que poderia render 60 só rende... que poderia render 100 só rende 60? Eu tentando meditar sobre isso, né, eu pensei assim, que mesmo que tenha alguns irmãos, há ainda no meio dos eleitos, como Jesus disse, pessoas vacilantes. Né? Se a gente for pensar em pessoas vacilantes, vamos pensar vacilantes em Pedro. Né? Pedro vacilou. Ele negou Jesus. Ele foi ali, ele tinha todo o manancial, negou Jesus, e depois despertou e rendeu 100%. Judas, ele tinha todas as sementes. Jesus era muito amigo de Judas. Judas amava Jesus. Mas, mesmo tendo todas as sementes, as preocupações sufocaram. Como os espinheiros eram os fariseus, sufocaram a semente. Paulo já não se deixou render. Paulo, ele depois que despertou, ele foi para frente, não vacilou mais. Ele vacilava antes de conhecer Jesus. Cada espírito é um espírito e vai render na capacidade dele. Nós somos espíritos, mas ainda poderíamos nos perguntar em qual categoria de solo nós estamos. Né? Ainda vacilamos, ainda erramos, mas já conseguimos produzir alguma semente? E se conseguimos produzir alguma semente, isso, de certa forma, é muito bom. Né? Mas o que nós poderíamos melhorar em sendo solos? Sobre o aspecto, agora vamos mudar de aspecto, sobre o aspecto da semente do Evangelho, né? Então, a gente mesmo sabe, né, que a gente pode semear a semente que nós quisermos. Nós temos o direito e o livre-arbítrio de semear no solo que nós acharmos a semente. Então, nós estamos sempre tendo em mãos sementes boas ou ruins. Nós podemos estar carregados de semente de trigo e negarmos a plantar. Nós podemos estar com as mãos cheias de semente de espinhos, de espinheiros, ou então do joio, e facilmente lançar em terrenos, em corações, né, que são solos, algo que não seja muito equilibrado. Então, sobre o aspecto da semente, muito cuidado, muita vigilância, porque nós estamos plantando todos os dias, né, sementes boas e ruins. Quando você conversa com uma pessoa e faz com que essa pessoa se preocupe com as situações, as mais rotineiras, né,
e essa pessoa sai de perto de você mais triste do que quando entrou, a gente tem que questionar que semente que foi lançada nesse terreno, né? Então, é o perigo, né? Da gente estar lidando, né, com as nossas mãos e lançando sementes de tristeza num coração que muitas vezes já anda triste e precisa de alegria. Então, é muito, é muito válido quando nós passamos a refletir sobre as sementes que nós temos em nossas mãos. Muito importante. E sobre o aspecto, né, do semeador, eu acredito, né, que isso é uma visão particular de cada um. Eu até fiz uma pergunta assim: como nós vemos isso? Quem seria o semeador da parábola? O semeador da parábola, eu penso que era Jesus falando dele, mas sem falar que era ele. Tá, tudo bem. Mas Jesus foi embora. Mesmo indo embora, ele está mandando ele está mandando sempre seus representantes, né, fazerem um trabalho, né, mas tem uma hora que não vai dar para os representantes que ele manda fazer, sabe? Então, tipo assim, eu estou aqui agora, tem meu anjo da guarda, né? Chega alguém, você está olhando esse alguém e ele está morrendo de sede. O meu anjo da guarda não vai incorporar para dar um copo de água para ele. Ou eu levanto e dou um copo de água para ele, ou alguém fora vai ver que ele está com sede e vai dar o copo de água para ele. Mas muitas vezes esse irmão tende a morrer de sede, porque o trabalho era nosso de dar. Então nós somos o semeador. E muitas vezes nós temos em poder a palavra amiga de conforto, de consolação, né? Nós temos uma história, deixa eu tentar lembrar aqui uma história interessante. É a história assim, que a gente possui, que a gente é como se alguém chegasse num oásis, né? E morrendo de sede. E aí ele chega no oásis, toma água, mas não encontra nenhuma plaquinha dizendo siga para lá, siga para cá. Nós só temos o recurso da água. Então ele vai morrer de sede, porque ele não sabe para onde ele vai. Depois que ele tiver que sair do oásis e ir para outro lugar, ele não tem caminho. Ou então nós somos muito prestativos, né? Nós ficamos lá no oásis, não tem água nenhuma. O caminho é aquele, mas você não tem água para dar. Então ele vai morrer de sede do mesmo jeito. Então, é um trabalho cooperativo. A Neide está falando, deixe sempre o seu melhor. O meu melhor seria eu ter uma quantidade de água suficiente e saber indicar o caminho para mostrar para ele que os caminhos que nós temos a caminhar, né, eles têm de ter cooperação, tem que ter ajuda. Nós não caminhamos sozinhos nesse mundo, né? Nós caminhamos com alguém na vida da gente. Nós caminhamos e desejamos caminhar com pessoas ao nosso redor e que eles precisam de ajuda. Então, é assim que nós terminamos a parte da parábola do semeador, né? Perguntando, né, sobre quem seria o semeador. Só que eu queria deixar para reflexão 2 textos aqui, e esses 2 textos que eu vou deixar para vocês são muito significativos, que fala sobre objetivo existencial. Muitas vezes nós perguntamos a Deus qual é o meu objetivo aqui no planeta Terra. Nós temos um objetivo existencial. Muitas vezes nós temos um objetivo de sermos semeadores.
Um dia eu pedi em prece se eu podia ser semeador. Né? É uma tarefa difícil, né? Mas já que nós temos a capacidade de ser, né? Coloquemos como objetivo na vida da gente algo que seja nobre, né? Algo que seja de valor, né? Real. Né? No livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, está escrito assim, pequenininho, tá? Ninguém vive sem um objetivo existencial. O ser humano suporta qualquer tipo de perda dentro dos seus limites emocionais, não porém a perda do objetivo existencial. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, tem muita gente se perguntando o que eu estou fazendo dentro de casa. Elas não estão sabendo o objetivo nem da vida. E tem muitos jovens desistindo de viver por falta de objetivo. Tem uma irmã que chama Benedita Maria, né? No livro Todos Precisam de Paz na Alma, né? De Raul Teixeira. É muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra sem ter a menor noção do que se deve fazer no mundo. Vivem na casca do mundo, mas não experimentam a polpa deliciosa da vida. Uma vez eu perguntei lá no grupo, né? Eu perguntei assim, vocês já comeram casca de abacate? Não. A maioria respondeu, nunca comemos. Nem eu comi. Por quê? Porque nós vamos direto na polpa. Né? E por que na vida teria que ser diferente? Né? Talvez a polpa da vida esteja em sermos grandes semeadores. Talvez a polpa da minha vida seja eu fazer meu coração um bom solo. Talvez a polpa da vida seja eu fazer com que todas as sementes que eu espalhe, como a Neide disse, todas as sementes que eu espalhe floresçam rosas com perfume. E isso é importante. Que nós saibamos aquilo que nós estamos plantando. Agora, nós terminamos. Eu não sei como que vocês aproveitaram, né? Porque eu não sei como minha voz chegou, se a forma tá boa ou não tá. Mas eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, porque senão eu vou dizer neste momento que eu esqueci de fazer a prece inicial, pedindo permissão à irmã Lúcia para dar início, né, ao nosso encontro. Eu quero pedir desculpas por isso, por esquecer de fazer a prece inicial. Mas eu quero pedir também, então, à irmã Lúcia que ela possa permitir que nós tenhamos a capacidade de sermos bons semeadores, de sermos boas sementes e de termos o nosso solo preparado para receber as sementes do Evangelho como deveriam ser plantadas. Com amor, com a dedicação de alguém que se diz, de alguém que somos e dizemos os cristãos, né? Então que nós possamos ter isso em nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Eu desejo, então, e peço a Deus que possa orar por nós nessa noite, que possa derramar sobre os nossos corações a sua luz de bondade, de amor e de misericórdia, e que durante essa semana sejamos iluminados por sua luz, por sua paz. Que as palestras
que vão ser realizadas amanhã, o terço, na quarta-feira, na quinta-feira e no sábado, sejam também regadas por sua luz. Acho que essa semana vai falar a Juliana Sana, vai falar, a Patrícia Lima vai falar, a Isabel vai fazer, que mais? Eu vou fazer no sábado. Eu tendo feito hoje, eu não sei se eu vou fazer amanhã, mas eu desejo a todos uma boa noite, tá? Fiquem com Deus e muito obrigado por vocês estarem presentes, participando, estando aqui na minha casa. Desculpa a iluminação, mas é essa iluminação que eu tenho. Desculpa o microfone, mas é esse o microfone. Tem que aproveitar o microfone da câmera. Fiquem com Deus e boa noite. Eu tenho que encerrar o vídeo, mas eu não sei se vai aceitar encerrar o vídeo não, sabe? Eu vou encerrar o vídeo agora. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigado. Até a próxima.